para tratar um pouco mais agora do iluminismo na França, né? O iluminismo na França vai ser um pouco diferente do inglês. O inglês é um iluminismo mais deísta, né? O que é o deísmo? Que vai defender que Deus, depois de ter criado o universo, não se importa mais com o universo, criou e largou, né? Na França, a questão da razão que vai ter muita força, né? Por exemplo, a enciclopédia na França, né? Para tratar aí mais da questão da enciclopédia. Além do erro de tratar das questões só numa ordem meramente alfabética, a enciclopédia ela procura reduzir a Deus e a religião uma simples superstição, né? Como eu falei para vocês. Só para dar o esquema, ela era dividida em 3 partes, né? A parte da memória, que tratava da história, a parte da razão, que tratava da filosofia, e a parte da imaginação, que tratava da poesia. Dentro da filosofia, da parte da filosofia, estava a teologia. Ou seja, colocando a teologia como sendo inferior à filosofia. E, claro, é um absurdo, né? A parte que trata, por exemplo, do conhecimento de Deus fica próximo da parte que trata de magia negra. É tudo feito, calculado, para que as pessoas possam, de fato, que as pessoas recebiam aquilo, a enciclopédia era escrita e entregue em fascículos, né? As pessoas assinavam e recebiam pelo correio fascículos, acho que mensais ou quinzenais, não me lembro agora. Na lista de assinantes havia uma porção de padres. Uma porção. Então eles recebiam aqueles fascículos para montar os volumes, os tomos, e aquilo vinha quase como uma... Eu imagino que aquele cara devia chegar quase como se fosse uma mensagem dos céus, né? Porque foram os deuses que escreveram aquilo, né? Foram os filósofos que escreveram. Então, cheio de prestígio, e chegava então com toda essa malandragem para fazer as pessoas acreditarem que a religião é simplesmente mais uma forma de superstição, né? Então, por exemplo, tem um trecho que diz: não se deve confundir a imoralidade com a irreligiosidade. Não é porque a pessoa não tem religião que ela não vai ter moral. A moral pode dar-se sem religião. Só pode ser boa sem ter religião. E a religião pode ir acompanhada, mesmo frequentemente, da imoralidade. Quer dizer, você quer ser bom, você não precisa da religião para ser bom. Há um monte de gente que não tem religião e é boa. Há um monte de gente que tem religião e que não é boa. Olha isso aqui que interessante, né? No artigo sobre cristianismo, o verbete cristianismo foi escrito por Diderot. Lá ele ataca a igreja, né, usando esse esquema. Então, junto a uma casca de respeito pela sublime religião de Jesus, né, todo respeitoso, ele coloca questionamentos que visam rechaçar a moral. Então, por exemplo, ele critica a igreja por a igreja combater as modas. Porque diz, a igreja combatendo as modas, ela vai prejudicar o comércio. Prejudicando o comércio, prejudica o Estado. Entenderam? Depois, coloca, devido, pois, à sua própria Constituição, o cristianismo é pouco apropriado para reportar a felicidade aos Estados. Quer dizer, o cristianismo não produz a felicidade. Né? Então, essa era toda essa casca de... A enciclopédia foi condenada, né? Condenada por Clemente XIII. Dizendo que ela era perniciosa à religião e aos costumes. Então, depois agora, enfim, isso aqui é para a gente ter um pano de fundo da mentalidade que existia na Europa e sobretudo na França às vésperas da Revolução Francesa. Todas essas ideias foram entrando em toda a população. O clero, como eu disse, lia a enciclopédia, a nobreza lia a enciclopédia, o rei da França lia a enciclopédia. Todas essas ideias estavam em toda a nobreza e em todo o clero.
Porque quando começou a Revolução, houve pouca resistência no começo. Né? Foi quando a Revolução começou uma perseguição mais violenta à religião, à missa, etc., que aí houve resistência. Mas no começo, essa era a ideia reinante. Todo mundo, o rei inclusive, apoiava essas ideias e tinha todas as ideias iluministas e todas as ideias da enciclopédia. Né? Então, quando havia as peças de teatro contra a igreja, contra a monarquia, o rei ia assistir. A rainha ia assistir. Né? A igreja, então, a religião foi colocada fora de moda. A pessoa que tinha religião era uma pessoa sem cultura, era um caipira. Uma pessoa que rezava, que tinha fé, era uma pessoa fora da moda, uma pessoa que não pensava. Uma pessoa cheia de superstições, de escrúpulos e que se deixava dominar por isso. Segundo Kant, ela era culpada por isso. A pessoa que se deixava dominar por essas coisas, não deixando a sua inteligência se desenvolver, ela tinha culpa por isso. Então, a pessoa tinha que se libertar de toda essa religião.